Senhoras e senhores, estou me apresentando a vocês como Erasmo Caetano, um profissional com larga experiência na gestão da saúde. Basicamente, são 26 anos militando nessa área, tanto na área pública como na área privada. Eu sou contador, eu sou economista, eu sou especialista em finanças e especialista em administração hospitalar, tanto de serviços como sistemas públicos e privados. Eu adiciono ao meu currículo uma expertise muito boa em finanças, planejamento estratégico, modelo de gestão, projetos, estudo de viabilidade econômica, professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, com a disciplina Gestão de Custo, professor adjunto do MBA de Acreditação em Saúde com a Universidade Unijorge, palestrante da Associação de Hospitais da Bahia para a disciplina de Gestão de Custos, Gestão Financeira, Gestão de Contratos, Gestão de Processos e recentemente agora nós incorporamos Gestão de Compliance, muito importante para o nosso meio da saúde. Também eu agrego uma participação muito grande como assessor de imprensa das comissões de compliance junto com a Faculdade Baiana de Direito, em parceria com JG Compliance Group, um parceiro nosso que é presidente das comissões e é professor doutor da Faculdade Baiana de Direito. Incorporo também no meu currículo uma experiência muito marcante no Chase Manhattan Bank, que norteou justamente todo esse arcabouço de planejamento e organização na área da saúde. Muito importante porque nós, gestores de importante segmento da saúde, nós valorizamos muito os profissionais da área da saúde porque nós trazemos expertise de outros segmentos econômicos. Então, basicamente, vocês vão ver no decorrer do curso algumas experiências que eu vou trazer para vocês a nível de case de sucesso, a nível de atividades práticas, e nós vamos estar debatendo com vocês, na verdade, 10 temas importantes para a importância desse curso. Esse curso é importante porque ele irá preparar o gestor da saúde a atuar em hospitais públicos e privados, hospitais de média e alta complexidade, UPAs, policlínicas, clínicas, santas casas de misericórdia, entidades filantrópicas, operadoras de saúde, plano de saúde, empresas de autogestão, enfim, um rol muito grande de empresas que estão fazendo parte do segmento da saúde. Vocês sabem que o segmento da saúde participa com 10,5% do PIB nacional e emprega diretamente mais de 7 mil pessoas, além de 500 mil médicos e além de várias especialidades multidisciplinares que agregam a área da saúde. Então eu vou trazer um pouco dessa experiência para vocês. Vocês vão aproveitar bastante esse módulo. Esse módulo nosso vai ser o primeiro módulo do curso. E a gente vai passar uma visão bem sistêmica de como funciona o setor da saúde. Evidentemente que esse curso também vai ser importante para o gestor que já atua nessas áreas, porque eu estou trazendo uma bagagem, uma experiência profissional que vai enriquecer muito o aprendizado e a carreira de vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos atuar juntos nesse período, nesse processo. Nós vamos ter também, no final de cada tema, nós vamos ter uma atividade prática, que eu vou passar as dicas de como vão ser feitos, e nós vamos interagir na medida do possível dentro de cada tema, dentro do módulo. Pretensão nossa que vocês procurem nas atividades práticas que nós tivemos avançando com vocês procurem também procurar literatura, as referências biográficas, não ficar somente com a minha participação, as minhas considerações. Evidentemente que eu vou colocar algumas dicas para vocês de como vocês podem responder, mas eu quero deixar vocês à vontade, porque o tema da saúde é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo há 2 anos praticamente, estamos entrando no segundo ano da pandemia, onde nós, gestores da saúde, temos que ter uma visão, uma competência, uma certeza de que decisões nós vamos estabelecer para tomar a decisão de forma correta. Mais uma vez, importante também que nós atuamos junto com a equipe. Nós temos que preparar as equipes para nos ajudar neste planejamento. E aí todos nós vamos ganhar
porque eu sempre digo nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu considero uma unidade hospitalar, vamos colocar de média e alta complexidade, uma grande prefeitura, porque nós temos vários serviços, nós temos muitas pessoas que estão vivendo em função daquela unidade de saúde. São serviços terceirizados, são serviços próprios dos hospitais, uma gama infinita de procedimentos, médicos especializados, corpo clínico aberto, corpo clínico fechado, uma equipe multidisciplinar muito boa e atuante e que faz parte justamente desse contexto que é o sistema de saúde. Então, é um sistema robusto. Para quem trabalha na área pública, vocês vão ver no decorrer do curso, em linhas gerais, como funciona o SUS, e para quem trabalha na área de saúde suplementar, detalhes das operadoras de saúde, da fiscalização da ANS junto a essas operadoras de saúde, como é que os compradores de serviço veem em relação com os hospitais, com os fornecedores de material e medicamento, de órteses e próteses, enfim. É uma área realmente que nos cativa, nos coloca com uma responsabilidade muito grande de estar aqui ministrando esse curso com vocês. Muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos e vamos seguir com o nosso curso. O novo ecossistema empresarial de gestão de saúde, como eu coloquei para vocês, é uma preparação muito boa para esse gestor de saúde. Para quem já milita no ramo, é importante que ele vai agregar mais conhecimento, mas quem está entrando na área da saúde e é um profissional de pouco tempo, ele pode se deparar com determinadas dificuldades, porque é uma área, como falei, muito abrangente, é uma área muito importante e que nós vamos estar discorrendo sobre ela. E aí eu convido vocês agora para viajar comigo neste conhecimento, nessa complexidade e compreendendo o setor da saúde pública e privada. Muitas das vezes a gente ouve críticas de nosso vizinho, de nossa família, de nosso colega de trabalho, da sociedade em geral, de governantes, falando que a área da saúde só tem problema, que a área da saúde não dá atenção, uma atenção humanitária, o profissional da saúde às vezes não acolhe com aqueles fundamentos da consolidação universal dos direitos humanos, porque vocês sabem que as pessoas não entram numa unidade hospitalar, ou numa clínica, ou numa policlínica, sorrindo. As pessoas chegam emocionalmente abaladas, porque está levando um parente para fazer um tratamento, para fazer uma cirurgia, ou ela própria está indo justamente se fazer uma consulta, e ela também pode estar passando por algum processo de tratamento oncológico, ou se preparando para uma futura cirurgia. Então, vocês vão ver no decorrer do curso como é importante que a gente trate muito bem o paciente, o familiar do paciente, porque ele está ali, porque ele precisa do seu serviço, ele precisa da sua atenção, ele precisa do seu acolhimento. Nós temos que tratar todas essas pessoas com uma humanização muito mais forte do que a gente vê em outras áreas, em outros segmentos econômicos. Tá? E aí nós vamos falar agora no primeiro tema, que é sobre os conceitos da gestão empresarial no serviço de saúde. Nós vamos falar um pouco da Lei 9656 de 1998, foi a lei praticamente que mudou quase todo o arcabouço da área da saúde. Vocês sabem que com o advento da nossa Constituição, em 1988, o SUS foi repensado no modelo como ele vinha funcionando no Brasil. Mas somente a partir do advento da Lei 9656 que a gente começou a ter uma visão mais profunda e mais criteriosa e mais profissional da área da saúde. Com o advento dessa lei, eu vou entrar também comentando sobre ela, do cenário atual que nós estamos tendo, a complexidade e a contextualização que o Ministério da Saúde considera. Na concepção hoje do Ministério da Saúde, se estabelece o estabelecimento assistencial em saúde, EAS. E aí nós vamos entrar também junto da gestão de unidade hospitalar, vamos falar da média e alta complexidade, vamos falar também do setor público e setor privado, que é o setor suplementar. Esse seria o primeiro tema. O segundo tema, vamos falar sobre conceitos da gestão da qualidade. Olha que tema muito bom, olha que tema que propicia a gente um ar assim de felicidade, porque todos nós gostaríamos de estar atuando com qualidade no nosso serviço. Quando nós procuramos outros serviços fora da área da saúde,
nós sempre buscamos qualidade também. Da mesma forma como nós estamos na área da saúde, que nós oferecemos nossos serviços, nós acolhemos o paciente, nós temos que ter uma humanização de uma forma muito profissional, uma forma técnica, para preparar justamente esses pacientes, esses familiares a fazerem um tratamento com o nosso hospital, com a nossa clínica, com a nossa policlínica, ou fazerem um exame de laboratório. Então nós vamos falar um pouco sobre esse modelo de gestão, nós vamos falar sobre acreditação, nós vamos falar sobre certificação e os POPs, que são muito importantes dentro da área da saúde, principalmente no corpo de enfermagem. No terceiro tema, nós vamos falar sobre conceitos sobre gestão de processos. É difícil você imaginar um planejamento dentro de uma organização de saúde sem ter uma gestão de processos. A gestão de processos, ela veio para ficar, ela veio com um novo conceito de modelo de gestão, e o gestor não pode tomar nenhuma decisão interna na sua instituição a nível de mexer no seu organograma, no seu fluxograma, na sua estrutura operacional, comercial, técnico-financeira, sem ter plenos conhecimentos da gestão de processos. E aí nós vamos falar sobre estratégico, vamos falar sobre operacional e vamos falar sobre a importância da sinergia e as interfaces importantes dentro dessa área. O quarto tema, nós vamos falar sobre o conceito da gestão de leitos. Lá fora, em alguns países que nós atuamos, a gente fala em leitos, a gente fala em camas, mas basicamente os países de língua portuguesa, de um modo geral, fora o Brasil, eles falam muito em cama. Aqui no Brasil nós falamos em leito. E o que é que vem a ser a gestão de leitos? A gestão de leitos, ela traz os conceitos propriamente ditos, os fluxos e rotinas que precisam ser estudados para que o paciente, quando entrar na sua unidade, ele seja direcionado para o serviço que ele que ele escolheu para entrar dentro da instituição. Preparação da recepção, que vai acolher, é a primeira pessoa que vai acolher esse paciente dentro da instituição, é a recepção de um hospital, de uma clínica. A parte toda de ambulatório, que está toda congregada com os consultórios médicos. A internação, que já é a parte posterior da entrada dentro de uma unidade de saúde. Vamos falar sobre o SADT, que são os serviços de apoio terapêutico e diagnóstico. Vamos falar das ferramentas da administração de leitos e as funções e responsabilidades que o gestor da saúde precisa para justamente estar com esse arcabouço na ponta da língua, como diz na gíria. O quinto tema, nós vamos falar sobre conceitos da gestão de serviços. O que vem a ser a gestão de serviços? Vocês sabem, como eu falei no início, que a maioria dos contratos dos hospitais, das clínicas, policlínicas, eles usam serviços terceirizados. Na parte médica, nós vamos tratar sobre o sobreaviso, nós vamos tratar sobre os plantonistas, nós vamos tratar sobre os anestesistas, que são aqueles grupos de médicos profissionais que fazem com que, nos horários fora do pico administrativo, que o hospital precisa funcionar à noite, sábados, domingos, feriados, finais de semana. Então, esse profissional ele tem que estar muito bem também imbuído do propósito dos objetivos de atendimento dentro de hospital. Na parte de contrato de serviços médicos ligados à imagem, ao SADT, nós vamos falar aqui de laboratórios, vamos falar de métodos gráficos, nós vamos falar do banco de sangue, da UTI, a UTI neo, a UTI adulto, uma semi-intensiva, um centro cirúrgico, uma emergência. Esses fazem parte de contratos de serviços médicos ligados ao SADT. Ligados aos serviços operacionais auxiliares e de apoio de modo geral, nós temos contrato de nutrição dietética, CME, manutenção, lavanderia, higienização, limpeza, segurança, refeitório, jardinário, estacionamento, enfim, são aqueles serviços que auxiliam os procedimentos, algumas atividades internas no hospital. Tem serviços desses que são diretos, ele participa, inclusive, da atenção ao paciente, da internação do paciente, e tem serviços que são indiretos, que muitas das vezes quem utiliza esse serviço são os nossos acompanhantes e os nossos familiares. Mas, basicamente, toda essa gama de contratos nós traduzimos como serviços. Eu entendo, e eu volto a frisar de novo, que eu considero a unidade hospitalar uma unidade de uma grande prefeitura. Porque, se de um lado nós temos os profissionais que trabalham e atuam dentro da instituição, e do outro lado nós temos profissionais que trabalham fora da instituição, mas prestam serviços internos na instituição, esses são terceirizados
E a gente tem que ter um olho, assim, uma atenção muito grande, porque na medida em que um contrato desse participa de um procedimento dentro de um hospital, dentro de uma clínica ou policlínica, nós temos que acompanhar, nós temos que mitigar os riscos, nós temos que monitorar a atuação desses serviços, porque muito do sucesso ou insucesso de uma atividade no hospital passa pela gestão de contratos. E aí o hospital, o gestor, ele precisa estar acompanhando atentamente essa gestão. No sexto tema, nós vamos tratar sobre a cadeia de suprimentos. Muito importante. Olhe como uma gama de hospitais e policlínicas e serviços de saúde tem uma estrutura e precisa de uma estrutura de logística muito grande. Quer no seu planejamento de compras, tem que ter uma visão empresarial dessas compras. Onde eu vou comprar o material e medicamento, minha órtese e prótese, vai ser no mercado local? Vai ser fora do estado de que o profissional atua, da sua unidade? E aí a gente tem que analisar também a situação do frete. Vocês sabem que a maioria dos serviços do Brasil rodam por meio rodoviário. Então nós temos um frete, nós temos uma distância a ser percorrida, que esse planejamento da compra, ele tem que estar adequadamente preparado para atender o abastecimento daquela unidade. E aí, dentro dessas compras, nós vamos estudar, nós vamos falar sobre os fabricantes, a indústria farmacêutica, nós vamos falar dos distribuidores, que são aquelas empresas que dão justamente todo o suporte local para intermediar a entrega desse insumo. E vocês sabem que no Brasil também nós já estamos tendo grandes centros de abastecimento para que determinado insumo não fique deslocando nas rodovias brasileiras e um sobe e desce de caminhões, de carretas, e a partir dessa central de compras, algumas unidades, alguns centros de abastecimento dentro das principais cidades do país já estão em perfeita consonância com a unidade hospitalar, com a clínica ou policlínica. Então, na medida em que você tenha um planejamento de compra, que você comece a colocar um foco da quantidade de insumos que você precisa, qual é a periodicidade de troca de você rodar esse estoque, você pode muito bem comprar dessa unidade de abastecimento, ou se for um medicamento, um material muito mais especializado, que você tem que buscar em outros eixos, em outras localidades, em outros estados, e talvez até, a depender, quem sabe até um insumo desse possa chegar de uma forma de importação. Mas, basicamente, a área de saúde trabalha justamente dentro de uma logística interna, nacional, e esse centro de abastecimento vai ajudar bastante. Outro ponto que eu chamo a atenção, muito no tempo da cadeia de suprimentos, é a questão da estocagem. A preocupação de não estar deixando vencer os prazos de vencimento, as garantias que esses materiais de medicamento precisam, e nós temos que ter um cuidado, como a gente fala, das farmácias, porque nós temos duas grandes portas de entrada dentro de um hospital ou de uma clínica. Se for material, de um modo geral, ele entra pelo almoxarifado. Mas se for medicamento, que ele precisa estar acondicionado de uma forma muito mais própria e segura, ele entra pela farmácia central. E da farmácia central ele vai disponibilizando para as farmácias satélites, que nós vamos também falar sobre isso. É importante também alertar o gestor que ele tem que estar atento ao estoque mínimo de segurança. Qual é o período que ele tem que ter um acompanhamento no estoque mínimo para ele deixar mantido uma segurança de socorrer qualquer unidade dentro da sua unidade hospitalar ou da clínica? Qual o período de rotatividade desse estoque para eu atender minhas demandas? Vocês sabem que nós passamos um período de pandemia, onde as pessoas não procuravam o hospital com medo de contrair a Covid-19. Então, o que é que aconteceu? Aquele estoque que ficou lá no hospital, os hospitais tiveram grande dificuldade de fazer com que saísse esse suprimento, deslocasse esse suprimento para as unidades, até que tivesse uma demanda importante que fosse consumir. Tem hospitais aí que ficaram com estoque 3, 4, 5 meses sem precisar abastecer, porque o estoque deles já estava preparado para uma rotatividade maior, que não aconteceu. E vamos falar também do ponto de ressuprimento, é aquele ponto chave que o gestor precisa saber, que é o momento certo que ele precisa disparar as compras dele. Vamos falar também das plataformas eletrônicas. Hoje nós temos uma eficiência muito grande das plataformas eletrônicas. Para quem trabalha na área da saúde, tem um pregão eletrônico, tem licitação, tem a carta convite, tem a tomada de preço.
Na licitação se conhece, tem o termo de referência para justamente participar de uma licitação. E na parte privada, as instituições participam de pregões. Nós temos grandes plataformas eletrônicas no Brasil que socorrem imediatamente o gestor quando ele precisar de um insumo hospitalar, um insumo médico. Mudando agora para o 7º tema, nós vamos falar sobre a área comercial. Nós vamos falar sobre as negociações do mercado, o faturamento, como é que se comporta o faturamento, como é que se comportam contas médicas, como é que se dá a relação do mercado das operadoras de saúde, do mercado dos planos de saúde, como é que se dá a relação deles procurarem os hospitais para firmarem os contratos, como é essa relação dos contratos dos hospitais, operadoras de saúde e das clínicas sobre o monitoramento do ANS. Então nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre o atendimento particular, ainda um pouco fraco no Brasil, já foi um atendimento muito forte, na medida em que a população tinha um melhor poder aquisitivo, que pudesse pagar um atendimento à vista ou em cartão de crédito. Infelizmente, hoje, poucas pessoas dentro de uma população assistida trabalham com convênios ou trabalham de uma forma de ter uma autogestão, de ter uma medicina de grupo. Então, é um atendimento importante ainda. Tem determinadas unidades, principalmente algumas clínicas em policlínica do Brasil, que só atendem particular. Podemos citar aqui, por exemplo, uma atividade de cirurgia plástica, que na maioria das vezes os convênios não absorvem e você tem que procurar um centro para fazer um determinado tratamento, fazer uma plástica, e você vai ter que desembolsar um recurso. A depender dessa plástica, a depender desse tratamento, você pode até pedir uma nota fiscal a essa clínica ou médico e tentar um reembolso junto do seu plano de saúde. Mas nós vamos estar falando mais disso oportunamente. Outro assunto importante, e é bom o gestor da saúde, mesmo sendo atuante na saúde suplementar, que é a saúde privada, ele conheça o SUS. O que é o SUS? Por que nós temos o SUS? Como é que o SUS é para o brasileiro? Vamos falar também, é um assunto também muito vasto, que nós vamos fazer e colocar muitas considerações importantes sobre o SUS. Outro ponto importante que assusta os gestores que já atuam na área da saúde, e os que não atuam vão começar a conhecer, é a questão das glosas. O que é a glosa? Por que o hospital e a clínica convivem com a glosa? Eu vou colocar para vocês aqui uma linha do tempo para explicar como foi que surgiu a glosa. Os prestadores antigamente do Brasil, vocês também vão saber que nós passamos por grandes pacotes, grandes planos econômicos. Nós já tivemos o plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano Bressa, plano Verão, plano Collor, até chegarmos ao nosso plano real, que funciona até hoje. Mas até lá, existia uma preocupação muito grande em ganhar recursos no mercado financeiro, através de rendimentos. Então, a área da saúde era uma área que ganhava muito recurso no mercado financeiro, não se preocupava com produtividade, não se preocupava em eficiência e eficácia. Se ele fizesse o tratamento, se ele fizesse o serviço, se tivesse um recurso, ele ia com certeza buscar aplicação no mercado financeiro. E daí as operadoras que atendiam em pré-pagamento e sistema de pós-pagamento também ganhavam muito dinheiro. E aí, quando acabou esse fantasma do enriquecimento, do ganho financeiro no mercado financeiro com o advento do Plano Real, vocês vão ver que as lojas começaram a aparecer. Começaram a se discutir planilha de custos, começou a mudar um modelo de pagamento, e aí nós vamos adentrar na situação de se solicitar do mercado um seguro, uma stop loss, um capitation, se a modalidade de pagamento ia continuar ou não, fee for service. Então, tudo isso nós vamos ver nesse módulo, onde também nós vamos tratar sobre os honorários médicos. Aí também eu abro um particular, porque nesse módulo os médicos vão ter uma importância muito grande dentro do nosso hospital. E a gente precisa valorizar o serviço médico, e o médico, a depender da sua parceria com o hospital, com a clínica, ele vai precisar ter o apoio muito grande dessas instituições. Porque, como vocês sabem, os médicos não assinam contrato diretamente com o mercado segurador, com as operadoras, com o plano de saúde. Os médicos assinam contratos dentro de unidade hospitalar, aí eles que constituem um corpo clínico, aberto ou fechado, a depender da instituição, e
ele precisa ter a certeza que ele vai receber o honorário médico dele. Hoje se debate muito essa questão, o médico atendeu hoje, vai receber amanhã? Não. O médico atendeu hoje, vai receber daqui a 30 dias? Não. Depende do tratamento, da negociação que ele fez com a unidade de saúde. Por quê? Porque os convênios, os planos de saúde, eles trabalham de forma de faturar. Então eles faturam com 30 dias, com 45 dias, com 60 dias, com 90 dias. E tem convênios até que faturam até 120 dias. Alguns convênios de autogestão ligados às estatais, às empresas públicas. Então o médico precisa ter certeza que ele vai receber aquele honorário. Então essa relação nós vamos tratar, nós vamos colocar para vocês o que é que vocês precisam evitar de dificuldades nessa relação com o médico. Porque sem o paciente na nossa unidade de saúde e sem o médico, nós não existiríamos em nenhum segmento econômico do mundo, em qualquer país do mundo. Vamos falar também da negociação das tabelas de preço do serviço, como é que nós aplicamos o Brasíndice hoje, como é que nós aplicamos a tabela Simpro, como é que nós aplicamos a CBHPM, pacotes, muito se fala em remuneração de serviços. Existem operadoras que já estão contratando unidades hospitalares e a partir de um valor fixo e a uma determinada cadeia de demandas e de procedimentos médicos, você pode atender determinados pacientes e no final do mês aquela instituição lhe remunera pelo conjunto de atendimento dentro da instituição. Vamos falar também dos cuidados com pacotes, porque sem uma gestão de custos fica difícil a unidade editar pacotes para estar vendendo pacote no mercado, porque ela tem que conhecer quanto custa cada serviço, cada procedimento interno dela. E no final desse módulo nós vamos falar sobre a performance e a produtividade de uma área comercial na área da saúde. Vamos entrar agora no 8º tema, onde nós falamos sobre a gestão de patrimônio, as gestões dos bens imobilizados dentro da instituição. Aí vamos precisar também mostrar a vocês que equipamentos são esses que fazem parte desse conjunto patrimonial, equipamentos médicos, equipamentos clínicos. Vamos falar muito do software, do hardware, que os hospitais, as clínicas precisam saber gerenciar sua atividade operacional e estratégica dentro de um RP. Muitas das vezes tem unidades hospitalares aí que ainda utilizam ferramentas ou 6, 7 serviços de sistemas operacionais sem ter uma integração, uma interface. Então vamos falar dessa importância do hardware e do software. Vamos falar da questão predial, dos terrenos. Hoje vocês sabem que a estrutura hospitalar ela já tomou uma concepção diferente. Você já entra em hospitais hoje, parece que você está entrando em uma cadeia de hotéis, num resort. Já a forma mais humanizada de estar recebendo, acolhendo esse paciente, esse familiar. Então os hospitais também já enxergaram, não pode ter mais aquela imagem triste, aquela imagem sombria, aquela imagem de tristeza quando você levava um paciente para um tratamento no hospital e a pessoa na entrada daquela unidade, ela já estava com a oscilação grande da sua pressão, porque a imagem já prejudicava a sua visão de como ela ia ser tratada. Então nós vamos falar sobre isso. A questão das ambulâncias, dos hospitais, dos carros de apoio, os carros administrativos. Vamos falar também sobre a depreciação e amortização dos bens dentro dessa estrutura patrimonial. Muito importante, vocês vão ver a ligação muito forte da estrutura do ativo fixo, que são os bens patrimoniais, com conhecimento contábil financeiro. Eu vou passar algumas informações sobre o CPC, que são todas as rotinas e fluxos ligados ao demonstrativo contábil. Então, enfim, esse é o 8º tema que nós vamos estar comentando e falando com vocês. Nós vamos falar agora do 9º tema, o tema importante da gestão técnica e preditiva dentro das instituições. Eu sempre reforço que uma instituição ela precisa ter um engenheiro clínico para cuidar de toda a calibração, de todo o monitoramento dos equipamentos médicos hospitalares. O técnico de manutenção ou o rapaz da manutenção que vai para olhar a manutenção da sua estrutura hospitalar, da sua estrutura preditiva. Vamos falar sobre indicadores técnicos e administrativos, mas eu queria reforçar com vocês da importância de ter um engenheiro clínico junto a uma policlínica, a um grande hospital, porque os equipamentos médicos hospitalares precisam ser calibrados, precisam ser monitorados. Existe um prazo, um tempo útil de manutenção de cada equipamento. Então o engenheiro clínico ele vai precisar conversar com o fabricante, ver os tempos de garantias, os períodos que ele precisa trocar peças, enfim,
Já imaginou se o hospital não tivesse essa concepção, esse conceito dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma UTI NEO, dentro de uma UTI adulto, dentro de uma semi-intensiva? Porque ali você está lidando com vida diretamente do paciente. Então, esses equipamentos precisam estar muito bem monitorados, calibrados, fiscalizados e que dê essa permanência, essa segurança para o procedimento médico a ser realizado. Os médicos, por sua vez, também, eles precisam conhecer o funcionamento desses equipamentos. Eles precisam também opinar sobre a carga daquele equipamento, o tempo de vida útil. Às vezes ele interage também com o fornecedor, porque às vezes dentro de um hospital ele indica aquele equipamento para ser adquirido. Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso no módulo 9. E o 10º tema, nós vamos falar sobre as práticas de governança e compliance. Muito importante, eu quis deixar esse tema por último, porque nós vamos falar do 1º ao 9º tema, dos serviços, enfim, que estão funcionando dentro de uma unidade hospitalar, e nós deixamos a parte de governança e compliance para nós falarmos no final do curso. Vocês sabem que depois do advento de toda aquela esfera política que vocês acompanharam de 2015 para cá, começou a se falar muito no compliance. O compliance, ele nasceu há mais de 50 anos, infelizmente chegou no Brasil no ano de 2015, mas já existia há mais de 50 anos no mundo, onde no Brasil os gestores só falavam em governança corporativa. O compliance nada mais é do que uma sequência, um aprimoramento da governança cooperativa. E é muito importante no segmento hospitalar, no segmento da saúde, a gente falar sobre a governança, sobre o compliance, porque nós temos ainda alguns problemas de ética, nós temos alguns problemas de corrupção, infelizmente, nós temos ainda alguns problemas de fazer o certo, mostrar que estamos fazendo o certo e envolver o paciente, o familiar, a sociedade, os governos, que a unidade hospitalar, a unidade de saúde está trabalhando dentro do compliance. O compliance, de um modo geral, nós vamos falar sobre ele, mas a gente pode dizer assim, é fazer o certo, é cumprir as regras, é cumprir as leis, a legislação, é seguir um fluxo de atuação, fazendo com que as equipes estejam preparadas para administrar seus serviços internos no hospital. E aí nós vamos falar dessa sinergia, essa comunicação, como é importante a comunicação dentro da área de compliance, dentro da área de governança. Existem dados que nós consideramos, e a legislação está aí para vocês confirmarem, dados sensíveis. Com o advento da LGPD, a visão do prontuário passou a ter outros olhos, outros cuidados, outras responsabilidades. Então, dentro do compliance, quem vai monitorar e quem vai estar acompanhando e está manipulando e tendo acesso ao prontuário? Em algumas instituições o prontuário já é eletrônico, o arquivo é em nuvens, o arquivo é em servidores, mas tem determinadas instituições no Brasil que ainda os prontuários são manuais. Então, olha a fragilidade com que esses pacientes estão sendo acompanhados dentro de uma entidade e uma instituição de saúde, e aí vem os cuidados que nós vamos estar conversando aqui com vocês. Enfim, esse foi o 10º tema. Nós vamos agora entrar em uma maior propriedade na questão do 1º tema, e nós voltamos a falar da gestão empresarial no serviço de saúde. Anterior à Lei 9656 de 1998, como eu comentei no início, houve o advento da mudança de várias situações no país com a promulgação da nova Constituição em 1988. Antes, a área da saúde, principalmente a saúde pública, existiam institutos que vinham monitorando e dando atenção administrativa, operacional e financeira para os servidores, aquelas pessoas, aquelas empresas ligadas à área pública. E aí existiam o IAPSEB, já existiam o INAMPES. Então eram institutos que coordenavam determinados setores e categorias ligadas às empresas públicas, mas não tinham uma uniformidade, não existia uma consolidação de como esses serviços iriam funcionar. Porque o serviço de saúde tanto passa pelo médico da família, que na época existia um médico da família,
passa pela atividade mais aprimorada da atenção primária, que nós vamos citar aqui, vai passar também pela atividade secundária e vai passar pela atividade terciária. Então, a Lei 9656 veio disciplinar como o gestor deveria entender da área da saúde. E essa lei foi muito importante, que a partir dessa lei foram criados determinados organismos, institutos, agências de fiscalização, e fez com que a área da saúde, que vinha tendo uma visão muito mais, vamos dizer assim, superficial, os gestores pudessem estar acompanhando uma nova forma de faturar, uma nova forma de remuneração dos seus serviços na atividade privada, que seria o serviço setor e a remuneração fee for service, e começou a ter aquela preocupação, porque com o advento da Lei 9656, em 1998, foram 4 anos depois da edição do Plano Real. E eu comentei com vocês, volto a reforçar, que antigamente a área da saúde, ela aplicava muito no mercado financeiro os ganhos advindos de uma operação de compra e venda entre a operadora, plano de saúde, hospitais e clínicas. E os produtos eram pré ou pós, quando as instituições aplicavam determinadas quantias quando recebia de uma forma de pré-pagamento e girava esse dinheiro, as taxas, nós chegamos a ter índice de inflação acima de 80% mensal. Então os ganhos eram enormes. Infelizmente, existe sempre uma classe que perde com essa inflação, que é a classe trabalhadora, e a partir do Plano Real e a partir de todos os planos econômicos que nós vivenciamos no Brasil, a gente passou a trabalhar com uma outra visão na área da saúde. E essa visão a gente vai mostrar aqui para vocês, porque fez com que o Ministério da Saúde também mudasse a concepção. O que seria o novo estabelecimento de saúde? Como as instituições vão se comportar perante a atividade primária, atividade secundária e atividade terciária? O que vem a ser hospital de média ou alta complexidade? O que vem a ser o programa de saúde da família? O que vem a ser o médico da família? O que vem a ser na medicina, na saúde privada, um stop loss, um capitation? E aí as instituições passaram a ter a necessidade de trabalhar com a planilha de custos. Porque na medida em que o ganho financeiro acabou, o Plano Real deixou isso muito claro. E como eles deveriam ter um sucesso na sua remuneração do serviço prestado? Através de um acompanhamento de custos, as instituições passaram a conhecer quanto custaria fazer um procedimento a nível ambulatorial, a nível cirúrgico, quanto custaria o serviço do meu hospital para atender determinadas demandas dos planos, dos convênios, das operadoras, e isso mudou também toda a concepção da gestão da unidade hospitalar. A partir da média e alta complexidade, a gente viu muito forte como foi distribuído a saúde pública com o SUS e a saúde pública exercida pela saúde privada, pela medicina suplementar. Que foram aqueles hospitais, que eu vou citar para vocês, principalmente as Santas Casas, que por falta de leitos, por falta de serviço especializado na área pública, eles passaram também a atender a serviço público bem dentro de um hospital privado. Então, foi essa complementação, foi essa rearrumação, essa consolidação que o Ministério da Saúde teve que colocar em prática junto com o advento da Lei 9656 de 98. Importante citar que é bom vocês conhecerem um cenário muito importante. Antes da Lei 9656 de 98, não existia planejamento, era um descontrole econômico, financeiro e tributário no Brasil muito forte. A economia ficava constantemente travada por decretos. Vocês imaginam, como eu citei para vocês, como é que vocês conseguiam imaginar um governo controlando os índices de inflação do país por decreto, medidas provisórias? E aí essa desarrumação também chegou ao setor da saúde. Houve um alto índice de desemprego nesse período, em função desse aumento gigantesco da inflação mensal. Não precisa dizer que as famílias, a sociedade, os governos também tiveram uma participação de perdas dentro desse processo. Os empresários não queriam arriscar investir, os empresários não queriam buscar investimentos,
quer com recursos próprios, quer com recursos de terceiros, porque eles não acreditavam na economia. Como é que eu poderia acreditar na economia se os governos, por decreto, manipulavam os indicadores econômicos? Não dava para acreditar. Então foi um momento que a área da saúde teve que repensar, e a Lei 9656 veio para dar um outro direcionamento a esses empresários. Esses empresários começaram a ter uma nova visão de como investir na área da saúde. E aí, mais uma vez, eu reforço que com o advento da Lei 9656, houve uma profissionalização dos serviços de saúde, tanto a nível da área pública como na área privada. Essa profissionalização foi importante porque em alguns momentos, lá atrás, antes de 1998, esses serviços eram tratados de forma amadora. Não se pensava em eficiência, em eficácia, em produtividade. Eu tenho que pensar, primeiro, eu lido com vidas. Então, minha maior preocupação primeiro é salvar vidas. Segundo, eu preciso prestar um serviço que vá ajudar a salvar vidas. Eu preciso prestar um serviço que vá tratar as vidas daqueles pacientes. Eu preciso deixar nos seus familiares a confiança que aquele serviço, aquele procedimento vai ser feito de uma forma eficiente. E eu também preciso monitorar meus serviços. Eu preciso ter equipes capazes, eu preciso ter profissionais que possam monitorar e estar ali, para e passo, ligado aos procedimentos internos dentro de uma unidade de saúde. Daí essa importância dessa profissionalização da Lei 9656, onde o gestor passou a ter mais responsabilidade. O gestor passou a ter, vamos dizer, uma gama muito grande de desafios, mas esses desafios vieram para o bem, porque muitas das vezes esses desafios não eram citados, ninguém comentava, ninguém falava de intercorrências, de ocorrência nesse meio hospitalar. Tá? E aí o cenário da saúde suplementar, ainda antes da Lei 9656, o que era o forte? Toda a remuneração do serviço prestado entre uma operadora, um hospital, uma clínica policlínica com hospital, ou um laboratório com um hospital, um laboratório com uma operadora, era feito através da remuneração fee for service. O que era a remuneração fee for service? É aquela remuneração que tudo que você mandava faturar, todos os procedimentos faturados, todos os processos, todos os índices, toda a cobrança de matéria e medicamento que eu utilizava na minha fatura, minhas diárias, minhas taxas, minha gasoterapia, tudo que eu faturava e mandava para o convênio, ele pagava 100%. Por isso que antes do advento da Lei 9656, os gestores, os empresários da área hospitalar, da área da saúde, ganhavam muito dinheiro. As operadoras também ganhavam muito dinheiro, porque era aquela coisa de eu finjo que eu atendo 100% e você me finge que me paga 100%. E aí começou a ter justamente várias discussões a partir desse momento que não teve mais inflação subordinada ao nosso dia a dia. Com essa profissionalização dos serviços, nós começamos a descobrir também uma outra dificuldade, um outro problema, que foi um problema até relativamente importante para a gente resolver. A caneta do médico. Quantos de vocês já ouviram falar que a caneta do médico é que dita as ordens, os procedimentos, as decisões dentro de uma unidade de saúde? E é verdade. O médico ele pode sugerir a utilização de um medicamento, o médico pode sugerir a realização de exames, a realização de uma tomografia, de uma ressonância. O médico pode pedir para o paciente ficar internado 3, 4, 5 dias. Então, a caneta do médico, antes da Lei 9656, era assim, ele tomar decisões soltas. Ele não tinha uma fiscalização, ele não tinha um conselho atuante, ele não tinha uma operadora, um plano de saúde que ficava por trás questionando esses procedimentos. Vocês sabem que até hoje nós convivemos com um questionamento, porque a população está muito mais esclarecida. Nós temos hoje literaturas de fácil acesso em qualquer meio digital. Só para você ter uma ideia, eu posso citar aqui para vocês que determinadas pessoas chegavam em consultórios médicos e diziam assim: doutor, eu já sei o que eu tenho. Eu consultei o doutor Google
e vim aqui pedir um tratamento, os exames que eu acho que eu estou precisando, e eu vim aqui somente para ver se o senhor está sabendo realmente o meu diagnóstico. Por incrível que pareça, isso realmente acontece hoje. Já diminuiu muito, mas ainda acontece. Então, assim, a população ela está muito mais preparada para acessar esses serviços e exigir ou solicitar uma atenção maior do seu médico. A gente vai falar também sobre essa questão quando a gente começar a falar da parte toda de remuneração médica, da remuneração do médico, que está embutido dentro de um faturamento, na relação do hospital com a operadora, da clínica com o plano de saúde. Antes da Lei 9656, é bom também a gente reprisar, os investimentos tecnológicos não eram assim nessa velocidade que nós estamos acompanhando hoje. Os investimentos tecnológicos eram assim muito raros. Se um hospital comprasse um tomógrafo, ou se um hospital comprasse uma ressonância, ele só ia pensar em substituir esse equipamento daqui a 10, 15, 20 anos. Raio-X, quantos serviços de raio-X existiam no mercado, onde até a chapa, o médico não conseguia mais ler a chapa de tão velho que estava aquele equipamento. Ou estava descalibrado, como a gente falou na engenharia clínica. Então, com o advento da Lei 9656, houve uma moralização, houve uma chamada para os empresários ficarem atentos do que modernizar dentro de um parque de saúde, dentro de uma cadeia de saúde, ou de uma cadeia de valor na área da saúde, que nós vamos falar também sobre a cadeia de valor. E aí começaram a surgir aquela figura que até hoje assusta os hospitais e as clínicas e policlínicas na área suplementar. Na área do SUS também acontece, mas a área suplementar hoje talvez seja o maior fantasma, que são as glosas. O que são as glosas? Por que acontecem as glosas? Eu posso dizer a vocês que antes da Lei 9656, e como eu já falei, que a caneta do médico é que ditava toda a estrutura de exames, de internação, de atendimento, de compra de medicamentos, de material médico hospitalar. Os conselhos de medicina, alguns sindicatos de classe, a partir de algumas sociedades civis e órgãos de controle, começaram a questionar quantidades de medicamentos, quantidade de exames, quantidade de consultas, quantidade de dias internados na cobrança de uma diária, de uma taxa. E aí, as operadoras de saúde que começaram a se preparar bem antes das unidades hospitalares, começaram a se preparar bem antes dos laboratórios, começaram a se preparar bem antes das policlínicas, das clínicas, começaram a questionar por que o médico prescreveu esse medicamento, sabendo que esse medicamento é de alto custo, mas o plano, aquele usuário que usa aquele plano, o pacote dele, o plano dele é inferior, ele não tem direito a isso. Ou aquele paciente, ele não tem direito a um apartamento, ele pode utilizar um serviço de enfermaria, mas ele precisa estar, como é que eu diria, com a sinergia muito grande do seu contrato e os serviços que aquela operadora está oferecendo para ele, que é o usuário, que ele é o beneficiário. E aí esses serviços começaram a ficar descontrolados. Por isso que começou a aparecer a figura da glosa, porque houve um questionamento do lado do comprador de serviço, que são os compradores de serviços, as operadoras, os planos de saúde, autogestão, a empresa de medicina de grupo, os planos, eles são os compradores dos serviços médicos ligados às unidades hospitalares. Eles são os compradores dos serviços das policlínicas, das clínicas especializadas em tratamentos especializados. Então, com essa desconfiança, começaram a surgir glosas. O que é que vem a ser a glosa a partir disso que eu falei? Veio a ser uma subtração, veio a ser um desconto na sua fatura enviada para o convênio, na sua fatura enviada para o plano de saúde. Por exemplo, se eu faturei ou vinha faturando na modalidade fee for service, que era 100%,
e eu mandava meu faturamento para a operadora dizia assim, não devo 100%, eu vou pagar 80%, 20% são glosas. E aí começaram a ter aquela discussão, operadoras com hospitais, com médicos, precisamos sentar, precisamos nos reunir, as glosas estão chegando muito forte, estão desestabilizando a minha estrutura financeira dos meus hospitais, das minhas clínicas, porque em vez de receber 100 mil naquele dia, eu recebi 80. E aí, como é que eu vou pagar minhas contas? Faltaram 20. E aí, minha gente, a glosa começou a ter uma proporção tão perigosa que algumas unidades começaram a contratar empresas de auditoria. As empresas de auditoria começaram a ganhar um percentual em cima de uma recuperação, de um faturamento. Então, antes de sair o faturamento dos hospitais, esses hospitais sentavam com seus técnicos, seus auditores, sentavam com a enfermagem, sentavam com os médicos dos hospitais e para tentar chegar a um consenso, onde aquela fatura, depois de ser analisada pela parte do hospital, depois de ser analisada pela parte da operadora, ela pode sair e ser faturada. E aí, minha gente, foi um período muito difícil, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, na linha do tempo, que em função desse aumento desse percentual de glosa dos hospitais, olha que os percentuais começaram a aparecer de 1%, 3%, se chegou ao ponto de chegar a glosa de 20%, 25%, 32%. Eu já tive casos de auditar empresas e quando eu cheguei lá para fazer uma auditoria, a glosa estava sendo praticada a 32%. Então, foi um momento difícil que a lei 9656 veio moralizar mais adiante, mais lá na frente. Então, como não existia a figura do auditor, a partir da lei 9656 começou a existir o auditor interno do hospital, o auditor interno de uma policlínica e o auditor externo das operadoras dos planos de saúde. E aí cada operadora começou a ter seu auditor. Mas naquela fase que eu falei com vocês, que existia uma tendência de uma indústria de glosa, empresas começaram a se especializar e ganhavam muito dinheiro de percentuais de glosas que tiravam dos hospitais para ajudar no faturamento das operadoras. E aí, o que é que aconteceu? Foi um perigo, porque uma empresa que trabalhava com convênio A, B, C, D, passou a auditar o hospital A, B, C, D de outros grupos econômicos. Quer dizer, houve um conhecimento das práticas de remuneração que antigamente não eram vistos antes da lei 9656. E aí também, por outro lado, as operadoras começaram a se organizar em grupos foram criados para ajudar nesse monitoramento do mercado. Do lado dos hospitais, essa demora foi muito acentuada, como vocês vão ver, que eu vou apresentar aqui na frente. Chegou a lei 9656 e logo após o Plano Real de 1994, como eu comentei com vocês. E aí o que é que aconteceu? Houve privatizações, houve criação de planos individuais, planos coletivos, planos empresariais. As operadoras começaram a lançar novos produtos, tiveram acesso e autorização para lançar novos produtos. O plano hospitalar com apartamento, plano hospitalar com enfermaria, um plano hospitalar com odontologia, um plano só ambulatório, sem direito à parte de hospitalização. Um plano hospitalar sem direito a ambulatório. E assim foi uma gama de produtos que foram surgidos, como forma até das operadoras atenuarem um pouco os preços, porque se você comprasse um valor de um produto de atendimento particular, você tinha que pagar à vista. Ou se você comprasse um produto hospitalar agregado à obstetrícia, que é a maternidade, agregado a odontologia, esse preço do produto ficava muito caro. Daí que surgiram os produtos coletivos e os empresariais. Aí, minha gente, veio o Sistema Único de Saúde também com suas mudanças. Não sei se vocês sabem que o SUS hoje é o 8º maior plano de saúde do mundo. O SUS
por mais que tenham críticas de vários prestadores da sociedade, o SUS está aí, vivo, muito bem vivo. Depois eu vou chegar, vou entrar em detalhe nisso, quando a gente começar a falar um pouco mais do SUS lá na frente. Mas o SUS que, graças ao SUS, que o Brasil está conseguindo vencer uma grande parte dessa pandemia. Não está vencendo, assim, eu diria de 100% como deveria, por vários fatores que não vem ao caso, a gente está citando aqui. Mas o SUS veio para reestruturar como funcionava a área pública, a área de saúde, em atenção à saúde da população. Foi criada a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, vinculada ao Ministério da Saúde. Foi criada a criação dos serviços, a Superintendência de Serviços de Seguros Privados no país, que foi a SUSEP, ligada ao Ministério da Fazenda, que hoje chama-se Ministério da Economia. E foi criado também uma forma de atendimento paralelo para e passa aqueles produtos que eu falei com vocês. Começou a aparecer o atendimento domiciliar, home care, isso veio herdado da sociedade americana. E aquela figura do médico generalista que existia, e do médico da família que existia no passado, começou a ter uma mudança acentuada dentro dos programas de saúde, tanto do SUS como do programa de saúde da família, que foram incorporados, como na medicina suplementar, da saúde suplementar, essa figura começou a ter uma outra visão dentro das operadoras de plano de saúde. Voltei a repetir de novo aqui nesse tópico, desse slide, a questão das auditorias internas e externas que vieram para ficar, depois da prática de glosses, e o início tímido da busca da produtividade, que foi justamente a partir dos ganhos que deixaram de existir com o Plano Real, as instituições de saúde passaram a conviver com produtividade, com eficiência, com eficácia, perseguindo ideais e produtividade e qualidade nos seus atendimentos de uma forma muito mais humanizada em atenção ao paciente.